Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior e vamos para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a classificação das orquídeas. Você vai entender o que é um híbrido e o que é uma espécie de orquídea. Então as orquídeas elas pertencem a um grande grupo de plantas e esse grande grupo de plantas ele está separado, dividido em vários gêneros e esses gêneros eles estão divididos também em várias espécies. E essas espécies ainda podem ter diferentes variedades. Então para você começar a entender um pouquinho mais, vou começar a dar alguns exemplos. Então existe esse grande grupo de plantas, como eu falei, que está dividido primeiramente em gêneros. Vamos dar alguns exemplos de gêneros. Tem aqui um exemplo de gênero Miltonia, tem o gênero das Bráceas, tem o gênero aqui dos Oncidiums, existem o gênero das Cattleyas, existem o gênero das Phalaenopsis, o gênero dos Bulbophyllum, das Vandas, das Sophronites, dos Paphiopedilums. Então existem milhares de gêneros. Isso é o que você primeiramente precisa entender, que existe um grande grupo de plantas que são as orquídeas, e essas orquídeas elas estão divididas em gêneros, perfeito? E esses gêneros eles também estão divididos em várias espécies. Tem gênero que vai ter apenas uma espécie, mas tem gênero que vai possuir mais de 1000 espécies, como por exemplo o gênero dos Bulbophyllums, que é um dos maiores gêneros em questão de número de espécies, perfeito? E essas espécies elas podem também sofrer variedades. Então vamos lá, existe um grupo de plantas dividido em gêneros, um exemplo de gênero Miltonia. Esse gênero chamado Miltonia tem diferentes espécies, Miltonia spectabilis, Miltonia moreliana, como é esse caso aqui, e diferentes outras Miltonias, perfeito? E essas espécies elas podem ter variedades. Então a Miltonia moreliana, eu até não tenho nenhuma aqui com floração para mostrar, mas a Miltonia moreliana, ela é uma... Eu vou botar aqui na tela desse vídeo para você ver a Miltonia moreliana. Ela é um roxo, um lilás, e existe uma variedade dela, que é essa planta aqui, que está acabando a floração, até está com uma flor já com um formato não bacana, que é a Miltonia variedade alba, porque ela é toda branca, perfeito? Então tem ainda as variedades dentro dessas espécies. Então acho que começou a ficar um pouquinho mais claro para você, né? Existe um grupo de plantas dividido por vários gêneros, dentro de cada gênero existem diversas espécies, e essas espécies às vezes podem sofrer variedades, perfeito? Isso confunde muito, muitas pessoas mandam às vezes foto, eu queria identificar essa planta, não estou entendendo, essa aqui é a Brácea, mas eu estou vendo que essa outra planta também é uma Brácea, perfeito? Porque Brácea é o que? É o gênero então, e agora você já sabe que um gênero pode possuir várias espécies, e ainda a mesma espécie, por exemplo, Miltonia moreliana, mas eu tenho uma Miltonia moreliana aqui, mas uma outra pessoa me mandou uma foto de uma Miltonia moreliana que é branca assim. Por quê? Porque essa aqui é uma variedade da Miltonia moreliana, variedade alba. E então você acha que você já entendeu um pouquinho sobre espécies de orquídeas, e existem também os híbridos. Os híbridos são o quê? São as orquídeas criadas pelo homem, ou seja, foi feito um cruzamento artificial. Foi pegado uma determinada espécie de orquídea e cruzado com uma outra espécie de orquídea, a fim de o quê? Passar as características dessas duas plantas, unir características diferentes, a fim de criar uma outra planta com um colorido na flor diferente, com um formato da flor diferente, uma planta que talvez cresça mais rápido, que floresça em uma época diferente daquelas duas espécies ali. Então existem diferentes razões para você criar um híbrido de orquídea. Vamos dar um exemplo. Um híbrido de orquídeas, ele pode ser como esse daqui. Esse aqui é um híbrido de orquídeas, essa aqui é a Brácea Eternal Wind. Ele é um híbrido, tá? Esse aqui não é uma espécie que você vai encontrar na natureza, e sim uma espécie que foi criada pelo homem, um cruzamento artificial, que foi feito entre duas Bráceas, ou seja, duas espécies do mesmo gênero, que pertence ao gênero Brácea, perfeito? Então surgiu o quê? Uma outra Brácea, porque se você está cruzando duas plantas do mesmo gênero, vai ser uma planta, uma cor diferente, formato diferente, mas do mesmo gênero. Porém, você pode também pegar uma planta, por exemplo, essa daqui, uma Miltonia, que é um gênero diferente desse aqui, que é o gênero das Bráceas, e cruzar essas duas plantas. Então, dá uma olhada, são duas plantas com formatos diferentes, cores diferentes, e você pode cruzar essas duas plantas aqui. Você pode misturar as características genéticas dessas duas plantas. Você consegue imaginar o que poderia sair desse cruzamento aqui? Eu vou dar um exemplo
para você de um cruzamento entre esses dois gêneros aqui, um cruzamento entre Miltonia com Brácia. Eu tenho esta Miltácea aqui, Miltácea Charles. Essa aqui é um híbrido muito bacana, tá começando a abrir as flores. Olha o colorido, olha que diferenciado que é essa planta. Uma planta muito bonita, e esse é o resultado então de um cruzamento entre Brácia com Miltonia. O nome fica como? Geralmente quando são dois gêneros assim diferentes, quando envolve só dois gêneros, o nome fica a mistura dos dois gêneros. Por exemplo, Mil de Miltonia com Ácea de Brácia, Miltácea, perfeito? Então aqui ficou Miltácea. Já quando envolve mais gêneros, por que envolve mais gêneros? Porque agora você pode pegar esse resultado aqui, ó, esse híbrido aqui, que é um cruzamento de Miltonia com Brácia, e você pode, quem sabe, cruzar com um Oncidium. E aí vai ser o que? A mistura já de 3. E às vezes a mistura de 3 gêneros, começa a ficar muito complicado, o nome começa a ficar muito grande. Então o que se adotou? Com o passar do tempo, híbridos surgindo diferentes, foi criado nomes específicos para alguns híbridos que estavam surgindo, para alguns gêneros de híbridos. Como por exemplo esse aqui, que é uma Colmanara, que é a mistura então de Odontogloss com Oncidium e Miltonia, perfeito? Então foi adotado esse nome Colmanara porque se você fosse unir os três nomes começaria a ficar muito grande. Então, por exemplo, nós temos um outro exemplo, Braçávola, desculpa, com Cattleya, fica Braço Cattleya. Quando você mistura Braçávola com Cattleya e ainda pode envolver no cruzamento Lélia, vai ficar Braço Lélia Cattleya. Porém, ainda se você pode pegar esse resultado desses três cruzamentos e cruzar com Sophronites. O nome iria ficar gigante, por isso adotou-se o nome Potinara. Perfeito? Então os híbridos, quando envolve um ou dois gêneros diferentes, às vezes o nome se une, faz uma junção dos dois nomes dos dois gêneros envolvidos no cruzamento, ou até três. E quando começa a ficar muito grande, geralmente cria-se um nome próprio para aquele híbrido ali, perfeito? Sempre usando o sufixo ara no final. Potinara, Colmanara, Borragiara, sempre o ara no final, perfeito? Então você tem uma infinidade de possibilidades de criar híbridos. Você pode pegar o resultado, como eu falei, e cruzar com uma outra espécie, cruzar com outro híbrido, envolver vários gêneros. Eu posso fazer qualquer gênero com qualquer gênero? Também não. Você não pode, por exemplo, cruzar uma Brácia com uma Phalaenopsis. Isso aqui não vai dar certo. Porque existem as compatibilidades. Você tem que ver se esses dois gêneros são compatíveis, perfeito? Existem infinitas possibilidades, porém alguns gêneros não são compatíveis. Algumas híbridos você vai até conseguir fazer o cruzamento, vai conseguir polinizar, vai dar uma cápsula de semente, porém essa semente às vezes vai ser estéril, porque aquelas duas plantas elas não são compatíveis. Ou às vezes até você vai conseguir germinar, vai nascer plantinhas, essas plantinhas vão florir, porém você não vai conseguir reproduzir aquele híbrido que você fez, porque aquele híbrido ele é estéril, devido ao cruzamento, talvez um cruzamento muito complexo. Hoje existe já cruzamentos aí que envolvem 10, 15 espécies diferentes de vários gêneros. Foi cruzando uma com outra, pegando esse resultado, cruzando com outro híbrido, que pegou o resultado desse, cruzou com outro híbrido, que cruzou com outra espécie e assim vai. Uma vez que você começa a fazer esses cruzamentos, esses híbridos, você não para mais, se é experiência própria, porque você fica na curiosidade de saber o que vai surgir. Então, por exemplo, um híbrido que eu vou fazer essa semana ainda, estou só curtindo mais um pouquinho da flor, mas já está na hora, já porque está abrindo e tem um determinado período para você fazer o híbrido, não pode deixar a flor ficar muito velha. Eu vou fazer um cruzamento dessas duas plantas, então você fica na curiosidade de saber o que vai surgir disso daqui. São duas plantas diferentes, Miltácea, Brácia com Miltonia, com um Oncidium. Então vai surgir um híbrido de 3 espécies diferentes. Ele vai puxar características de todas essas 3 espécies envolvidas no cruzamento. Então é algo que vai fascinar você realmente, e para quem trabalha de maneira comercial no ramo de orquídeas, é uma necessidade você estar sempre criando novos híbridos, porque uma vez que você tem uma determinada espécie, uma determinada cor, você vende para toda a sua clientela, e aí você precisa ter novidades, você precisa ter novas cores para você continuar vendendo, e cada ano está surgindo cada vez mais
cores nesse processo de hibridação aí, que nunca vai ter fim. Já são mais de 200 mil hidros e cada dia, cada hora está surgindo um novo hidro, algo diferente no mercado. E sempre que você vai criar um hidro, você tem que sempre pensar naquilo que você quer. Você quer uma planta que floresça em determinada época do ano, você quer uma flor com flores grandes, com qual cor que você quer, eu quero uma flor amarela, laranja, roxa, branca. E aí você vai, uma vez que você definiu, aí você vai buscar olhar para as plantas que você tem no seu orquidário, quais aquelas plantas que podem passar as características que você deseja para aquela flor que você quer criar. Eu quero uma flor vermelha, então você vai procurar plantas para ser a planta mãe, a planta pai, que tenham essas características de coloração vermelha. Que não adianta você cruzar uma verde com uma branca, que não vai sair um vermelho, perfeito? Então existem aí também, envolve um pouco de genética, vai ter as cores que são dominantes, as cores que são recessivas, por exemplo, o lilás. Se você cruzar um lilás com amarelo, o lilás tende a predominar. A grande maioria das cores que vão sair daquele cruzamento ali vão puxar para o lilás, perfeito? Uma pequena porcentagem que vai puxar para o amarelo, perfeito? Então esse é um pouquinho, um resumo, só para você começar a conhecer um pouquinho sobre hibridação de orquídeas e entender a diferença de híbrido para espécie. Híbrido é uma orquídea criada pelo homem, através do cruzamento de uma espécie com uma outra espécie que não necessariamente precisa ser do mesmo gênero, pode ser de gênero diferente. E espécie é aquela planta que existe na natureza, que foi encontrada, catalogada lá na natureza, que não foi criada pelo homem.